Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o processo de educar. Muita gente fica buscando, né, ainda mais hoje, né, com tanto acesso, com tanto acesso fácil, né, à informação, as pessoas buscam muito por alguma receita, por dicas, por soluções, né, que vão aí fazer com que elas acertem, né, na hora de educar ali os seus filhos. Mas, gente, educar filhos é sobre relação, né? É sobre uma construção, né? E isso não é feito de uma vez, né? A construção, ela é um processo, né? E eu sempre falo isso o tempo inteiro e não me canso de falar, porque você não vai ter um vínculo ali com o seu adolescente que nasceu ali na adolescência, né? Aquilo foi construído através dos tempos, né? Através da infância, né? Um adulto que consegue lidar com conflitos de uma forma responsiva, ele não aprendeu isso naquele momento, aquilo foi construído com ele ao longo do tempo, certo? Ou então você vai buscar aprender e a lidar com isso no momento que você percebe que você não tem essa habilidade. Mas o ponto principal é que os valores, eles não são uma coisa que você um dia acorda e fala assim, hoje eu sou uma boa pessoa. Para você acordar e falar assim, eu sou uma boa pessoa, você precisa entender o que que é ser uma boa pessoa, né? O que que eu faço que me faz entender que eu sou uma boa pessoa. E tudo isso que a gente está falando é uma construção de pensamento, de que tem que ter a ver com a sua vivência, né? Então, educar crianças, educar os filhos também parte desse princípio. Considerando tudo isso, eu gosto muito da ideia da consequência, né? Eu sempre já falei aqui, quem buscar tem um monte de vídeos aí, posts que falam sobre consequências. E aí eu queria trazer para vocês um pouco essa ideia da consequência natural, né? Então, o que que é a consequência natural? É uma coisa que acontece naturalmente como uma resposta a uma ação, entende? Não requer uma imposição, né? Então, qual é a diferença da consequência natural para o castigo? Por exemplo, né? Se eu esquecer de pegar o meu lápis, quando eu chegar aqui no consultório e precisar fazer as minhas anotações, eu não vou conseguir fazer, porque eu esqueci o meu lápis. Então, eu vou ficar impossibilitada de fazer as minhas anotações, né? Essa é a consequência natural. Então, por isso é muito importante que eu pense no que eu vou fazer aqui e aí eu vou pegar tudo aquilo que eu preciso para poder executar o meu trabalho, né? Então, isso vai me trazer responsabilidade das minhas coisas. Percebe? Não é uma imposição. Ninguém veio aqui e falou assim para mim: agora você não vai mais fazer nenhuma anotação porque você não trouxe o seu lápis. Então, de castigo, você não vai fazer nenhuma anotação. Não, não é isso. Não é uma imposição. É uma coisa que vai acontecer porque eu esqueci o meu lápis, né? Então, é lidar com isso. Então, a consequência natural, ela não vai cessar o comportamento da criança. A consequência natural, ela não está lá para fazer com que a criança te obedeça, né? A consequência natural, ela não vai fazer com que a criança faça aquilo que eu quero. Isso não é consequência natural. A consequência natural das coisas vai ensinar a minha criança a pensar, vai construir na minha criança uma noção de responsabilidade, vai levar para essa criança uma noção de. Vai criar recursos internos para que ela possa fazer melhores escolhas.
É isso que a consequência natural vai fazer. A consequência natural, quando eu uso a consequência ao invés do castigo, eu tô desenvolvendo um ser humano. Eu não tô adestrando um ser humano, né? Então, eu acho que tá aí o grande ponto da dificuldade que os pais têm em utilizar a consequência e não o castigo. Ou então, continuar fazendo o castigo chamando de consequência, né? O castigo, ele é uma punição, né? Então, ele vai te punir por algo que você fez de errado. Quando eu faço isso, eu coloco o erro no lugar da vergonha e não no lugar do aprendizado. Percebem a diferença? Pois é, mas vamos lá, né? Eu até fiz aqui as minhas anotações, né? A consequência natural, ela vai me dizer para onde que essa minha escolha vai me levar, entendeu? Então, isso é a consequência natural. É o que eu aprendo com isso, né? E aí, de novo, a gente vai olhar para o erro do lugar do aprendizado e não do lugar da vergonha, né? Porque eu não quero que o meu filho pense que ele não pode errar e que ele tem que acertar, né? Como um peso, como se a única coisa bonita e relevante e a ser considerada fossem os acertos, né? O resultado. Não, mas assim, o que esse erro tá querendo me dizer, né? Para onde que esse erro tá me levando? Eu tenho uma outra relação com o errado, né? Eu olhar para um comportamento como sendo um comportamento e não como sendo uma definição daquela criança, né? Ele não é uma criança feia porque ele fez alguma coisa errada, mas aquele comportamento talvez não seja aceito naquele momento. Olha como muda, né? A consequência natural, e aí a gente vai entendendo o quê? Que a consequência natural é algo que eu posso dar conta, né? Porque senão eu também fico exigindo dessa criança alguma coisa que ela não tem condições de me dar ainda, né? Então, a consequência ela tem a ver com responsabilidade com a vida, né? Por exemplo, né? Com as coisas que acontecem na vida. Aí, dentro desse lugar também, né? Porque eu acho que existem algumas armadilhas da gente usar a consequência natural, que a primeira armadilha é eu acabar usando o nome de consequência e continuo aplicando o castigo, ou seja, quando eu acabo fazendo uma punição ali, né, e fazendo frustrando a criança, né, só para ela aprender o que ela fez, enfim, isso é castigo, não é consequência. Você pode até chamar de consequência, mas não é. E uma outra armadilha da consequência natural é eu transferir responsabilidade demais para o meu filho, ou seja, é eu dar para ele uma coisa que está além da condição dele de poder me oferecer. Aí ou isso tá relacionado com a minha expectativa de adulto, achando que meu filho, exigindo ali que meu filho dê conta, ou eu tô tirando muita responsabilidade de mim, achando que para ele poder aprender a crescer e a lidar com a vida, ele tem que dar conta aí de toda a responsabilidade do mundo. Eu acho que de alguma forma, de formas diferentes, a gente está falando em expectativas, né? E aí eu vou dar um exemplo para poder ficar mais fácil de entender. Então, assim, como se minha filha vem e pede para mim um picolé na hora do almoço, sorvete, ela quer chupar lá um sorvete ou uma bala ou sei lá, qualquer coisa, e tá na hora do almoço, eu não vou falar para ela e falar assim, olha só, tá na hora do almoço, se eu te der, você promete que você vai almoçar tudo?
Ó, por quê? Porque aí eu tô desconsiderando o fato dela ser criança, o fato de nesse momento ela só considerar a sua vontade, o fato de que ela não tem essa noção temporal, né? De que hora que é essa, ela só sabe que se ela tá com fome e tem um picolé, é tudo que eu quero, uma coisa vai resolver a outra, né? Ela tá muito ligada com a consequência natural, inclusive, né? Então, eu, enquanto adulto, que entendo essa noção de tempo, que sei o que vai acontecer no dia inteiro, que sei como é que vai ser, que o almoço já está na hora, vou falar para ela: olha só. É, agora não é hora de chupar um picolé. A gente pode levar esse picolé para casa e depois do almoço você chupa o picolé. Ou a gente pode voltar mais tarde e comprar o picolé depois que a gente almoçar, né? Então eu posso dar opções para ela, mas o macro, quem cuida sou eu, do lugar do adulto. Porque se eu viro para ela, entendo que eu estou dando mais responsabilidade e respeitando, né, a minha filha. Então, quando eu faço isso, eu vou lá para ela e falo: olha só, vamos fazer um combinado? Eu te dou o picolé, mas você vai almoçar tudo? Ah, eu vou. Aí a criança não almoça. Eu falo: olha, mas você não respeitou o meu combinado. Você não fez o que a gente combinou. Que coisa feia. Desse jeito a mamãe nunca mais também vai cumprir os combinados com você. Não vou mais fazer as coisas que você quer. Pronto, eu tô colocando na criança uma responsabilidade que ela não dá conta. Por quê? Porque ela não tem noção de quando que é a hora do almoço, de que hora é essa que você tá falando, né? Então, aí isso já não é mais consequência natural. Então, eu preciso entender qual é o meu lugar de responsabilidade dentro dessa relação para que eu possa ajudar essa criança a crescer nesse mundo, né? Então, eu tenho que oferecer uma escolha, né, para ela dentro daquilo que ela dá conta. Por exemplo, um outro exemplo, né? As crianças na faixa etária de 3, 4 anos começam a querer escolher tudo. Então, quer escolher a roupa para sair. E aí eu tô vendo que lá fora tá frio, né? E que vai esfriar, né? Aqui em São Paulo, esses dias, né, durante o dia até faz um calorzinho e à noite fica bem gelado. Então, de repente, durante o dia tá bem calor, bem sol, e aí a criança não quer colocar uma blusa, mas eu, enquanto mãe, sei que as noites estão mais frias, né? Então, o que eu faço? Eu levo uma blusa na bolsa, né? Agora, aí quando chega lá, tá frio, mamãe, sei lá, esfriou, e aí a gente tá lá e coloca a blusa. Agora, é diferente, quer dizer, eu enquanto adulto estou cuidando desse lugar, né, que é a minha responsabilidade. Agora, é diferente se eu entendo que ensinar consequência e responsabilidade é deixar a criança decidir isso. Então aí ela fala: eu quero ir com essa roupa de calor. Então tá, então vai, você vai ver que vai esfriar, tô te falando, você não tá querendo levar blusa. Aí chega no lugar, eu sei que eu vou me estender até a noite, ficou frio, a criança não tem blusa. Tá vendo? Eu não te falei? Eu falei pra você que você tinha que levar a blusa, e por que você não me ouviu? Pronto, eu tô colocando de novo naquela criança uma responsabilidade que ela não dá conta. Por quê? Porque ela não consegue entender e administrar essas questões macro. E aí eu não estou ajudando essa criança a ter responsabilidade, a viver na vida. Eu estou indo num caminho completamente oposto ao da consequência natural, né? Eu estou gerando nessa criança ansiedade, estresse, né? Que vai contra todo o princípio ali que eu gostaria de ensinar, né? Porque não é também o meu objetivo fazer com que a minha criança fique estressada, fazer com que a criança fique ansiosa, né? Então, assim, ansiedade, gente, enquanto transtorno, é uma coisa muito séria, né? Porque as pessoas falam de ansiedade como se nada fosse, mas não, ansiedade é uma coisa grave, precisa ser cuidada, né? Agora, nem um pai, nem uma mãe quer ensinar, né, estresse para os filhos, né? Quer que o filho cresça com estresse ou com algum transtorno de ansiedade. Os pais, eles querem ensinar responsabilidade, querem ensinar
filhos maduros, né, que façam boas escolhas. Olha como o objetivo é contrário, né? Mas quando eu tenho essas ações, eu acabo ensinando uma outra coisa. Por isso que é importante a gente pensar sobre o processo de educar, né? Porque educar envolve constância, envolve repetição. Às vezes chegam aqui para mim e falam assim: mas Thaisa, eu já falei tantas vezes, ele sabe, ele faz de propósito. Gente, ele sabe, mas ele ainda não dá conta, né? O amadurecimento cognitivo é diferente do amadurecimento emocional. E é para isso que a gente está aqui enquanto função de pai e de mãe, né? É acompanhar, é fornecer estratégia, é estar junto, sabe? Não é privar de sofrimento ou de problemas da vida ou de frustração, mas é ajudá-los a passar por esse momento, né? É assim que a gente cria filhos fortes emocionalmente. Ai, é isso, gente. Então, quando a gente vai pensar em qualquer coisa da educação, tá tudo muito interligado, né? Então era isso que eu queria falar aqui hoje com vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.